Graça e paz, jovens do avivamento. Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Eduarda. Eu sou da seleção da Camila Salles e faço parte da equipe da Antivírus. E hoje Deus me deu a honra de poder trazer uma palavra para nós. Antes de começar, vamos curvar nossa cabeça, fechar os nossos olhos e fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, nós já te adoramos com os nossos louvores. Nós já te adoramos com as nossas ofertas e neste momento nós queremos ouvir a tua voz. Então, em nome de Jesus, venha neste lugar e fale conosco. Através da tua palavra, fale conosco, nos ministre, porque nós queremos ouvir a tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Hoje eu fiquei encarregada de trazer uma palavra para nos lembrarmos sobre o que nós ouvimos semana passada. Eu sei que muitos aqui estiveram aqui semana passada, né? E eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui lembra qual foi o tema principal da rede da semana passada? Pode falar. Arrasta para cima, exatamente. Além desses outros dois temas, além desse tema, nós tivemos outros dois temas. Quais foram? Vocês lembram? Arrasta para o lado e arrasta para baixo. E hoje eu vim lembrar um pouco a nós sobre esses temas. Então, seguindo a ordem da semana passada, eu vou começar falando sobre o arrasta para o lado. Amém? Abram suas Bíblias em João 8. Evangelho de João, capítulo 8, a partir do versículo 4. Diz assim: E disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Essa é uma passagem muito conhecida, em que uma mulher foi pega em adultério. Não contaram para os fariseus que ela tinha adulterado, não acharam que ela tinha adulterado, não estavam supondo isso. Ela foi pega em adultério. Ela foi pega na prática do adultério. Então não tinha nada para defender ela, não tinha nada para provar que ela era inocente. E os fariseus, para tentar pôr à prova Jesus, levaram essa mulher até Jesus e falaram: olha, a lei manda a gente apedrejar ela, Jesus. Mas e você? O que você disse para a gente fazer? Aí a Bíblia diz que Jesus meio que nem se importou, abaixou e começou a escrever no chão. Mas os fariseus continuaram insistindo: o que a gente faz, Jesus? O que a gente faz? Aí Jesus se levantou e disse: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. E a história continua contando que foi saindo ali, um por um foi indo embora. Mas um detalhe é que tinha um homem ali que podia jogar a pedra nela, né? Tinha um homem ali que não tinha pecado. Tinha um homem que podia acusar ele. Tinha um homem que podia jogar a pedra nela. Mas esse único homem que podia fazer isso escolheu não condenar. Jesus não aprovou o pecado dela, pelo contrário. Quando ele se levanta para falar com ela novamente, ele fala: vá, não peque mais. Mas Jesus não condenou. E muitas vezes nós estamos no lugar, nós nos colocamos nesse lugar de Jesus em que nós podemos julgar as pessoas. E ao invés de agir como Jesus agiu, nós agimos totalmente ao contrário, condenando essas pessoas. E arrastar para o lado é olhar para o nosso próximo com amor. Arrastar para o lado é olhar para o próximo, ao invés de condenar, ao invés de cancelar, que é uma palavra que tem sido muito dita, nós amarmos, nós agirmos como Cristo agiu. Então nós temos que ter no nosso coração que se Cristo, que podia ter jogado aquela pedra, não jogou, porque nós, quando somos colocados num lugar de julgamento, ou nós nos colocamos, melhor dizendo, nós escolhemos julgar. Nós não podemos fazer isso. E quando eu ouvi essa palavra, quando Deus me fez refletir nessa palavra semana passada, isso me impactou muito. Porque o Espírito Santo falou para mim: se você se diz cristã, mas quando é colocada numa situação como essa de Jesus, age diferente de Cristo, você está mentindo para você mesma. Se você diz que segue a esse Cristo, mas quando você pode perdoar o seu irmão, você escolhe julgar, você escolhe condenar, você não está seguindo Cristo. Não o Cristo da Bíblia, não esse Cristo. Então, isso me fez refletir muito. E eu passei por algumas coisas dessa semana que sempre que eu passava, eu lembrava dessa ministração. Teve um exemplo de um momento, né, eu já voltei até a aula presencial. E assim, na escola é muito assim, fica sempre duas rodinhas. E eu estava sentada perto de uma rodinha e eu estava ouvindo o que estavam falando, mas não estava participando. Aí eu resolvi entrar para conversar um pouco também. Nisso que eu entrei, uma das pessoas que era meu amigo virou para mim e me cortou. Falou: o que você está se metendo aqui? Não é para você falar com a gente.
Eu dei um passo para trás e falei, nossa, desculpa. E saí e fui para outra rodinha. E lá continuei conversando com o pessoal normal. Passou um tempo, acho que acabou o assunto naquela outra rodinha, e essa pessoa que me deu esse corte foi para lá. Eu estava falando, a pessoa passou por cima de mim e começou a falar. Aí subiu, eu falei, Jesus, o que eu faço? A vontade de dar o mesmo corte que a pessoa deu em mim é grande. Mas o Espírito Santo na hora me fez lembrar dessa ministração sobre o cancelamento. E eu resolvi falar, tá bom, eu vou fingir que nada aconteceu e vamos conversar normal. Passado alguns dias, eu mandei uma mensagem para essa pessoa, a pessoa ignorou também. Aí já fiquei mais, nossa, a pessoa está brava comigo, o que eu fiz? Mas passado outros dias, ela não me respondeu, continuou me ignorando. Ela me mandou mensagem, pedindo ajuda. Ai, nossa, a vontade de não ajudar é grande. Mas o Espírito Santo falou para mim, Eduarda, não cancela, perdoa, ajuda. E eu ajudei. Essa palavra me fez refletir nas atitudes e se eu não tivesse ouvido essa palavra, talvez eu nem tivesse ajudado essa pessoa. Mas é algo que eu quero trazer de volta. É por isso que eu estou falando novamente. Por isso que nós viemos aqui novamente lembrar dessas palavras. Durante essa semana eu já tive essa experiência de poder pôr ela em prática. Eu acredito que muitos aqui também tiveram a oportunidade de cancelar. E como será que nós agimos? Como será que nós temos agido quando uma pessoa nos trata mal? O segundo tema que foi tratado foi o arrasta para baixo. E o Rafa trouxe uma definição de arrasta para baixo muito boa, que eu gostei muito. Ele falou que o arrastar para baixo é trazer o céu para a terra. Ele disse que nós somos embaixadores de Deus aqui na terra. Eu fui pesquisar o significado da palavra embaixador e traz como significado enviado em missão, portador de uma mensagem. Aí eu fui orar e falei, Deus, que missão é essa? Se eu sou embaixadora do Senhor na terra, qual é a minha missão? Qual é a mensagem? E isso está escrito lá em Atos 1, a partir do versículo 8. Se puderem colocar ali, por favor. Atos 1, versículo 8. Nesse versículo, Jesus está dando ordens aos discípulos, aos 12 dele. Ele diz assim, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, até os confins da terra. Então, a Bíblia nos diz, ali mesmo define que o Espírito Santo vem sobre nós para nos dar poder. Poder para cumprir uma missão. O poder de Deus, ele não vem à toa. O poder de Deus não é para ser desperdiçado. Ele nos dá esse poder para fazermos algo. E qual é a nossa missão? É testemunhar Jesus. É ser testemunha de Jesus. Ser embaixador de Deus na terra diz sobre testemunhar Jesus, independente do lugar que a gente estiver. Nós temos essa missão, nós recebemos essa missão de testemunhar Jesus. E depois que eu ouvi essa palavra, eu me desafiei. Eu falei, cara, eu não estou saindo para muito lugar, só estou indo para a escola, então eu tenho que testemunhar Jesus na escola. Como que eu vou testemunhar Jesus? Eu sempre levava uma Bíblia pequenininha, mas nessa semana eu resolvi levar uma Bíblia grande, normal, assim. E aí, como a gente está no distanciamento social, fica uma pessoa sentada, uma cadeira vazia e outra pessoa. E eu sento no fundo, então fica uma cadeira vazia na minha frente. Aí eu cheguei, coloquei a mochila e coloquei a Bíblia do lado. Aí a menina que senta do meu lado já foi, pegou a Bíblia e falou, o que é isso? Eu falei, é a Bíblia. Ela, então lê um versículo aí pra gente. Só o fato de eu ter levado a Bíblia grande e colocado ela ali, a gente já conseguiu conversar, a gente falou sobre o fim dos tempos, a gente falou sobre a cruz, a gente falou sobre perdão, a gente falou sobre salvação. E, cara, eu consegui testemunhar Jesus, porque quando eu ouvi essa palavra, isso me incomodou. Isso me impulsionou, isso me levou a pensar, eu preciso testemunhar Jesus. E nós precisamos testemunhar Jesus. Nós, como jovens, sabemos que nós temos um poder muito grande. Um poder de convencer e de trazer as pessoas para Cristo. E não tem outra forma de fazer isso senão testemunhando Jesus. Existem várias maneiras de testemunhar Jesus. Mas nós temos que ter a convicção no nosso coração de que nossa missão nessa terra, a missão pela qual nos foi dado o Espírito Santo, é para que nós testemunhemos Jesus até os confins da terra. Amém? E o último tema que foi tratado foi o arrasta para cima. O Nando trouxe uma palavra muito boa que está lá em Salmo 121, a partir do versículo 1. Diz assim, levanto os meus olhos para o monte e pergunto, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, o que é arrastar para cima? Arrastar para cima é arrastar os nossos olhos para cima e fixar os nossos olhos no céu. Fixar os nossos olhos na certeza de que Deus é o nosso socorro, de que o nosso socorro vem lá de cima.
né? E como nós podemos fazer para fixar os nossos olhos em Jesus? O Nando nos disse um pouco sobre isso e nos deu os 3 passos, que é o tripé da vida cristã. O primeiro é a oração, né? Porque a oração é o falar com Deus. O segundo é a leitura da palavra. E a definição que o Nando trouxe, que eu achei incrível, que eu queria relembrar aqui para marcar nos nossos corações, é que num relacionamento nós não podemos só falar, nós também temos que ouvir. E não tem outra forma que ouvir, senão lendo a palavra de Deus. E o terceiro é através do jejum. É através do jejum, porque o jejum nos mortifica a nossa carne e nos aproxima de Deus. Né? A Bíblia lá em Deuteronômio vai nos dizer que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. E Jesus, quando estava na terra, ele repetiu isso. Ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, quando nós estamos em jejum, nós estamos declarando que nem só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Então, esse é o tripé que nós temos que ter para fixar os nossos olhos em Jesus. Fixar os nossos olhos na certeza de que o nosso socorro vem do céu. Que o nosso socorro vem do céu, assim como o salmista declarou, nós temos que declarar. Nós temos que ter os nossos olhos fixos no céu. E uma coisa que o Nando falou foi sobre o hino nacional. Né? Eu sou apaixonada pelo hino, eu sou apaixonada por todos os hinos que a gente tem. Pelo da proclamação, pelo da independência, pelo da bandeira, do nacional. Eu gosto muito de todos. E quando ele citou o hino nacional, cara, eu fiquei em êxtase. Quando ele disse... Eu nunca tinha feito essa conexão, mas ela é muito real. Quando o hino diz, verás que um filho teu não foge à luta, esse tem que ser também o nosso clamor. Porque Deus, ele procura pessoas que estejam dispostas a ir por ele. Dispostas a dizer, eu não fujo à luta. Eu queria trazer a continuação do hino diz que esse filho nem teme quem te adora a própria morte. E esse é um convite que o próprio Jesus fez, o convite à própria morte, um convite a carregar a nossa cruz. Né? Ele disse que se alguém quiser ser discípulo dele, teria que carregar a própria cruz. Então, a morte de si mesmo é uma realidade. E às vezes a morte pode vir como veio aos mártires, né? O apóstolo Paulo foi um mártir porque ele morreu por Jesus. Aqueles que morrem literalmente, fisicamente, Estevão, João, todos eles morreram por Jesus. Mas às vezes a morte vem de uma forma espiritual também. Uma forma além da física, uma forma em que nós matamos o nosso próprio eu. Em que nós matamos a nossa vontade, os nossos desejos, em que nós chegamos a um ponto, quem sabe, de declarar como o apóstolo Paulo pôde declarar. Que tudo aquilo que antes era importante, agora perdeu o valor. Que a própria vida agora é como esterco, depois que conheceu ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Nós temos que declarar ao Senhor que nós não fugiremos da missão que nos foi dada de testemunhar Jesus. E também que nós não temeremos a morte, seja ela física ou principalmente espiritual. Que é abrir mão dos nossos desejos, abrir mão das nossas vontades, para fazer aquilo que Ele quer que nós façamos. Então... quando eu ouvi essa palavra, eu também me desafiei a olhar mais para Deus, a focar mais em Deus. Essa semana eu tive a oportunidade de acordar um pouquinho mais cedo, aí eu fui olhar para o céu. E a Bíblia nos diz que os céus revelam a glória de Deus, e isso é muito real. Eu pude ver ali a lua saindo, o sol aparecendo, tinha uma nuvem na frente do sol, então o sol só saía pelos lados. E parar para ver o céu literal me fez contemplar mais a beleza de Deus. Mas olhar para cima, arrastar para cima, não é só sobre o céu literal. Arrastar para cima também é, nas horas em que nós somos provados, nós pensarmos em Deus, pensarmos no que Jesus quer que nós façamos. Na hora que aquela menina me deu um corte e depois foi pedir minha ajuda, a minha vontade não era de ajudar ela. Mas eu olhei para Deus e Ele me deu força. Então eu estou aqui para nos desafiar a fazer isso. Eu sei que alguns aqui estavam na semana passada e já colocaram isso em prova. Já colocaram isso em teste, já fizeram, já tem testemunhos em questão a isso. E eu queria dar oportunidade para vocês falarem. Como é uma rede diferente, eu queria que alguém, quem quiser, que veio aqui semana passada, que ouviu essas palavras, que foi impactado e que agiu diferente por causa de algumas dessas palavras, como eu já disse que eu agi em alguns momentos, eu queria que vocês viessem aqui e contassem um pouquinho, bem rapidinho, não precisa nem demorar muito. Só contar um pouco de como foi isso. Alguém se voluntaria aí? Ô, glória.
testemunho que eu tenho para contar foi um pouco a respeito sobre os nossos amigos. Essa semana eu fiz questão de ser intencional naquilo que a gente falou essa semana. Então, todo dia, por volta das 9 horas, era o meu momento ocioso. Então, eu ia e ligava em chamada de vídeo para algum amigo, e aí eu conversava com ele sobre o que estava acontecendo, e fazia muito tempo que eu não fazia isso. E hoje, para a glória de Deus, quase todos que eu mandei mensagem, que eu fiz chamada de vídeo, está aqui na rede hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Mais alguém? Oh, glória. Vem, Thalia. Ai, que vergonha. Essa semana Deus ministrou muito no meu coração que a gente não pode deixar o medo, a vergonha, a insegurança que o inimigo tenta colocar na nossa mente, que a gente não vai conseguir, que a gente não vai conseguir falar do amor de Jesus para o nosso próximo. Só que a gente não pode, gente, a gente não pode deixar isso acontecer. A gente tem que pedir para Deus ousadia e coragem, porque Ele nos deu um espírito de ousadia e de poder, e não de covardia. Independente se vão rir de você, por você seguir a Cristo, independente se vão zombar de você, se vão virar a cara, não, gente, não deixa isso tomar conta de você. Nós precisamos falar, o Evangelho, ele não pode ser um evento, ele tem que fazer parte do nosso dia a dia. Onde não saia da sua casa sem a intenção de evangelizar alguém. Saiu para comer, evangeliza a vendedora, evangeliza o garçom, na sua escola também. Como é que cristão nós estamos sendo? A gente sabe do amor que gera a vida e a gente não fala para o nosso próximo desse amor, que tem poder para salvar, que tem poder para curar, para libertar. Como é que a gente consegue ver o nosso amigo que a gente tanto ama, nossos familiares se perderem, indo para o inferno? Não, gente. Isso precisa incomodar todos os dias nos nossos corações. A gente precisa queimar por almas, porque Jesus, Ele anseia, Ele chora pelos perdidos. Ele não veio para os sãos, Ele não veio para os bons, Ele veio pelos pecadores. Eu e você era pecador, cara, e Ele veio e nos tirou da escuridão. A gente precisa falar desse amor que nos trouxe a paz, que excede a todo entendimento. As pessoas precisam, porque Jesus está voltando. Ele está voltando e Ele quer buscar uma igreja, gente. Uma igreja remida, uma igreja lavada, santificada. Precisamos orar mais, precisamos buscar Ele de todo o nosso coração. Porque Ele está voltando, cara. Isso é muito real. Porque eu estava dispersa, eu estava dormindo. E muita gente está dormindo, a gente não está prestando atenção nos sinais que Ele está dando. O corona, ele vai cessar, mas vai vir pior, gente. Vai vir coisa pior, a gente precisa. A gente não pode ter medo também da volta dele. Nós temos que ser uma noiva que anseia pela volta do seu noivo. A gente não pode deixar as pessoas perdidas. E eu quero falar, gente, que não foquem em convencer as pessoas. Porque a gente tem que focar em mandar a mensagem, sabe? Em plantar a semente. Porque quem convence é o Espírito Santo. Essa parte é com Deus. A gente precisa plantar a semente, mesmo que seja um Jesus te ama, sabe? A gente precisa lembrar as pessoas que Jesus vive, Ele está de braços abertos para perdoar elas, assim como Ele nos perdoou. E quem é muito perdoado, muito ama, e a gente precisa amar o nosso próximo, amém? Obrigada, cara. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós temos que ser testemunhas de Jesus. Para encerrar, eu só queria ler mais um versículo, que está lá em Filipenses, no capítulo 4, a partir do versículo 9. Diz assim: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram, e o Deus da paz estará com vocês. Então, talvez alguns aqui estiveram na rede ou não. Se você não esteve na rede, talvez nesse momento você teve a oportunidade de ouvir as 3 ministrações de uma forma mais resumida. Então, se você se interessar, acesse a página da igreja. Lá tá as ministrações completas. Tenho certeza que Deus vai falar muito com você.
Mas para quem ouviu, para quem estava aqui, para quem assistiu online, ouviu as palavras e não conseguiu pôr em prática, arrasta para o lado, onde ao invés de cancelar nós amamos, ou arrasta para baixo, onde nós somos embaixadores de Deus na terra, e nós trazemos o reino de Deus para a terra, ou não conseguiu praticar, arrasta para cima, que é o nosso tripé, a oração, o jejum e a leitura da Bíblia. Eu quero trazer isso, eu quero trazer essa palavra do apóstolo Paulo. Algo que não sou eu que estou dizendo, mas é a palavra de Deus que diz que se vocês colocarem em prática tudo que vocês ouviram aqui, tudo que vocês aprenderam, o Deus da paz estará com vocês. O Deus Salvador estará com vocês. O Deus que nunca perdeu uma batalha, assumirá todas as suas batalhas e vencerá por você. Em nome de Jesus. Se coloquem de pé, vamos orar. Vamos orar para que nessa noite nós tenhamos o coração incendiado pelo poder do Espírito Santo, para que nós possamos ser testemunhas dele, testemunha que leva a palavra dele por onde passa, testemunha que ama e não condena, testemunha que ama a Deus sobre todas as coisas. Nós temos que sair com isso impresso no nosso coração. Nós temos que amar a Deus, amar o nosso próximo e testemunhar Jesus por onde nós passarmos. Fechem seus olhos, vamos adorar. Peça a Deus para Ele te dar unção. Peça a Deus para Ele te dar coragem para testemunhar, para ser um ponto de luz na escuridão. Coragem para trazer aqueles que estão perdidos e, assim como a Thalia falou, trazê-los à vida, porque Jesus quer salvá-los. A Bíblia nos diz que a vontade de Deus é salvar todos os homens. Cara, Deus entregou a própria vida do Filho dele por isso. Mas às vezes a gente parece que nem se importa. Às vezes a gente olha para a cruz e despreza ela. Mas não pode ser a nossa atitude. Viver ou morrer por Cristo tem que ser o nosso objetivo. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Levante suas mãos e peça para Deus te usar como brilho na escuridão, aquele que traz salvação ao perdido, como testemunha dele que traz vida. Os apóstolos, quando foram cheios do Espírito Santo, começaram a profetizar sobre os outros, começaram a ser testemunhas sobre os outros. E eu creio que nesta noite o Espírito está aqui e nos dará poder. A Bíblia diz que os apóstolos, eles estavam cheios do Espírito Santo e que o grande poder anunciavam Jesus, porque estavam sobre ele a abundante graça de Deus. E nesta noite a abundante graça de Deus está sobre nós. O Espírito de Deus está neste lugar e Ele quer nos encher de poder para testemunhar Ele por onde nós passarmos, para que nós sejamos testemunhas fiéis a Ele. Então peça para Ele, peça para Ele. Como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto.
Senhor.